Não tinha Google, não tinha YouTube, como corta, como dobra, onde compra. A humildade intelectual, ela é fundamental, né? Quando um bom político ocupa o espaço, um mau político não é. Crescimento com sustentabilidade. Isso para nós é muito forte. A base de liderança é criada dentro de casa. Hoje nós temos 22 unidades e fecharemos o ano com 32 unidades. Fazer o feijãozinho com arroz bem feitinho, aquele que a gente faz todos os dias, que garante o nosso hoje, que vai garantir semana que vem, vai garantir o mês que vem, vai garantir o ano. Procuro estar sempre gastando sola de sapato na rua, visitando clientes, conversando com clientes. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo, aí na academia, no carro, né, no trajeto, para os filhos, levar os filhos nas escolas, enfim, a gente está aí mais um episódio, completando então o nosso 10º episódio. E eu sempre falo que o 10º tem um quê especial, né? No nosso 10º episódio da temporada passada já foi assim, e na segunda temporada não podia ser diferente, né? Eu me chamo Leonardo Colim, para quem não me conhece, eu sou um dos sócios fundadores da Cofound, e hoje eu vou ter a honra de estar dividindo essa mesa com um cara que eu particularmente já admiro bastante, já acompanho essa trajetória não só dele, mas da empresa dele, que a gente vai falar bastante sobre, e é um cara que tem muita garra, né? É um cara que não desiste fácil, né? As dificuldades da vida já pegaram por várias vezes, e é isso que ele vai falar um pouquinho hoje. Eu estou aqui com o Ralph Siebold, e eu espero ter falado certo, senão ele já vai me corrigir agora. Perfeito, começou com o pé direito já. Siebold. Obrigado, Léo. Obrigado pela oportunidade. Um prazer enorme estar aqui no Cofound com vocês. E uma boa noite, né? A você, a todo o público. E muito obrigado pela oportunidade. Que bom, obrigado, Ralph. Eu vou falar então, fazer aquele jabá inicial, né? Falar um pouquinho da trajetória, né? De quem que é o Ralph. E claro que a primeira pergunta sempre é para que ele se apresente, né? Fale quem é o Ralph de verdade. Mas eu vou ler aqui, tomar a liberdade de ler um pouquinho da trajetória, do currículo do Ralph. O Ralph, ele carrega desde criança o sonho de ser empreendedor. Esse sonho se consolidou, então, na concepção, no desenvolvimento do grupo Bold, empresa aí com 24 anos de... 24, quase 25. Quase Faremos em agosto 25 uma anos. bodas de prata, importante, né? Especializada em soluções de altíssima performance, em acrílico, ACM, policarbonato, eu conheço bem, sou usuário, inclusive, do produto da Bold, de policarbonato, com segmentos aí da construção civil, comunicação visual e indústria. E ao longo de mais de duas décadas, né, o Ralph ele construiu uma operação com diversas unidades, no Brasil e também fora do Brasil, né? Então, unidades na Colômbia, no Chile, escritório na China, agora com uma unidade no México, que a gente estava conversando. México, sim. Muito bom. E vamos falar um pouquinho sobre esse processo de internacionalização. E destacar também que a Bold, né, a empresa do grupo, atende e tem no seu portfólio marcas consolidadas como WEG, BMW, Samsung, Vivo, Claro, LG, e assim a gente poderia ficar a noite toda aqui falando das marcas. E hoje ele está, então, como CEO e idealizador do grupo, incentivando o crescimento pessoal, profissional, e tem muita coisa aí boa de gestão, né, para compartilhar com a gente. Então, de novo, Ralph, obrigado pela tua vinda, viu? Conta pra gente, então, quem que é o Ralph, além desse currículo. Eu que agradeço a oportunidade, Léo. Vamos lá, o Ralph, resumindo profissionalmente, eu sou um empreendedor. E eu digo que desde criança eu tinha um sonho de conquistar, de realizar, de empreender. E no início, na minha juventude, durante o ensino médio, eu tinha uma angústia, né, de como empreender, por onde começar, o que fazer. E e isso me chateava, essa angústia, na verdade, eu me sentia aflito. E comecei a trabalhar durante o ensino médio, né? Durante o ensino médio, eu fiz um curso de eletromecânica no Senai, lá em Jaraguá do Sul. Foi no período vespertino, durante 2 anos, um ano de elétrica e um ano de mecânica. Lá na parte da mecânica, eu aprendi conceitos que foram muito úteis quando nós fomos anos depois abrir a empresa, que eu nem imaginava que um dia eu usaria. Leitura e interpretação de desenho, unidades de medida, instrumentos de medida como um paquímetro, um micrômetro, usinagem de materiais. É claro que o curso muito mais focado na usinagem de metais, né? Nós não tivemos módulo de plásticos, mas todo aquele conceito como A base, né? a base eu aprendi ali no Senai.
Aí, durante o terceiro ano do ensino médio, após eu ter terminado o Senai, eu comecei a trabalhar na Metalnox, lá em Jaraguá do Sul. Não, Betanox. Metalnox, trabalhava na produção. Lá eu conheci a Nádia, com quem eu tive 3 filhos, e eu comecei a empreender junto com a Nádia, mas foi antes de abrirmos a Acrílico Santa Clara, que depois veio se tornar Bold. Nós começamos vendendo roupa à noite, aos finais de semana. Nós trabalhávamos durante o dia na Metalnox, buscávamos as roupas inicialmente em Brusque, depois, com o passar do tempo, em São Paulo, no Brás e no Bom Retiro, e vendíamos de casa em casa dos conhecidos, nossos amigos da escola, amigos dos pais, e um indicava para o outro, e durante o meio-dia a Nádia marcava as visitas. Na verdade, quem vendia era ela, eu carregava as sacolas, negociava as compras, comprava à vista, vendia no parcelado, e quando vendia O no cuidado com o parcelado, caixa, né, que tem é, que ter. quando vendia no parcelado era uma maravilha, porque era mais fácil vender no mês seguinte, porque passava para Aham. cobrar, já vendia alguma coisa também. Foi assim que a gente começou a empreender. E aí, ali eu senti o coração verdadeiramente bater mais forte, e sentir aquela liberdade que traz o ato de empreender, né? Ele traz N desafios, né? Uhum. Precisa muita resiliência, como você bem colocou, muita determinação, mas ele traz uma liberdade, a liberdade de você construir, criar, né? Idealizar e colocar em prática um sonho, né? E muitas vezes as pessoas até de forma equivocada só olham para as glórias, né? É, Mas quem vê close não vê corre, né? não, Então tem o ônus, né, dentro disso tudo, né? é, E isso foi que ano? Isso Meados de foi, nós começamos a vender roupa em 2000 2000. e fundamos a Bold, na época com o nome de Acrílico Santa Clara, em agosto de 2001. Eu e a Nádia ganhando um bom dinheiro com as vendas de roupa. Eu ganhava 10 vezes mais do que eu ganhava durante Uhum. Só fazendo a minha renda jornada, a né? renda extra ali, né? Mas não era bem o só, né? Porque é de Aham. domingo a domingo, É. éramos jovens, eu na época com 18 anos, então não tinha sábado, não tinha domingo. De fato, era sete dias por semana, durante o dia na Metalnox e à noite e finais de semana vendendo as roupas. E aí nós tínhamos uma certa reserva e monetária, né? Mas aquela vontade de empreender. Ou não sabíamos se abrimos uma loja ou montávamos uma confecção, ou que negócio iniciar. Uhum. O seu Arlindo, meu pai, ele trabalhava como gerente de compras, também de uma empresa em Jaraguá, que são nossos amigos e clientes até hoje. Foi o nosso cliente número 1, a Hallmark Máquinas. Que Um legal. abraço ao Cray Júnior, piloto, né? Aham. Se estiver nos assistindo. E aí, no café da tarde, eu perguntei, tava eu e a Nádia, o senhor Arlindo e a minha mãe, a dona Gorete, e eu perguntei, pai, com o que eu posso empreender que não precise muito capital, um grande espaço físico, pessoas? A gente não tinha praticamente nada, né? E ele estava com uma dificuldade de comprar as proteções de acrílico da Hallmark, e ele falou acrílico. Quando ele falou acrílico, Léo, eu pensei em esquadro, régua escolar, para encurtar a história. Na Aham. verdade, eram as proteções de máquinas, equipamentos, né? Não tinha Google, não tinha YouTube, como corta, como dobra, onde compra, nada disso, tinha internet, né? Mas aí nós saímos daquele café definidos, ó, se o senhor Arlindo trabalha em compras e está com Aham. dificuldade de encontrar acrílico, vamos pesquisar esse material, vamos começar E por aí. só para pegar um gancho, normalmente muitas pessoas, quando vão empreender, elas já têm o que eu chamo, né? Já tem o rabo e só estão procurando o cavalo para espetar o rabo, né? Foi mais ou menos assim. No teu caso, você basicamente não tinha uma paixão por um produto, Não, nada. agnóstico ali Não. ao Eu tinha produto um em sonho de si, empreender, de tu tinha um crescer. sonho de empreender, É. mas você viu o problema, uma oportunidade, e ali você colocou na tua E eu cabeça. tinha uma mentalidade na época já de abundância, porque como nós começamos a vender as roupas e aquilo dava à noite, aos finais de semana, mais 10 vezes meu salário, eu estava já me achando rico, né, cara? Esse sentimento de abundância foi muito, muito importante para alimentar até mesmo a resiliência inicial do Uhum. negócio muito mais A complexo, fome, que né? foi abrir a fome, que foi abrir a Acrílico Santa Clara. No dia seguinte, ao café da tarde, a minha mãe, Dona Gorete, então eu tinha uma irmã pequena, 15 anos mais nova do que eu, a Larissa, hoje formada em médica, e a minha mãe disse: Olha, vocês não querem começar uma sociedade? Podemos começar aqui atrás de casa, a mãe ajuda também e tal.
E nós falamos sim. Então eu digo que a Acrílico Santa Clara, ela cresceu desde o início. De um dia para o outro ela dobrou. De 2 sócios, no dia seguinte nós estávamos Muito em bom, 4 sócios. muito bom. Mas foi bem desafiador e é fantástica essa jornada de empreender. Muito legal, que bom. É muito bacana ouvir esse início de jornada, né? Porque, como eu comentei, as pessoas comumente elas olham e falam: ah, não, isso é fácil, o cara vem de berço, o cara é herdeiro. Ah, Não, tá aí, ó. eu não pude fazer faculdade, Léo. Na verdade, não é que eu não pude, eu escolhi não fazer, né? Ah, Nós trabalhávamos em por média uma no início, necessidade, os primeiros 5 anos de empresa, nós trabalhamos na média de mais de 15 horas por dia. imagina. De 7 dias por semana. Não era assim, ah, não, no mês vamos trabalhar 3 finais de semana, vamos folgar um. Não tinha folga. Era, era 7 dias por semana e, e simplesmente não tinha nenhuma condição de empreender e continuar estudando Uhum. da forma como nós começamos, um barraquinho de madeira, mais ou menos do tamanho dessa sala aqui, atrás da casa dos meus pais. Então, foi algo que, na E época, foi uma opção. deixa eu te fazer uma pergunta que não estava nem no script aqui. E o quanto esse tipo de situação, que muitas vezes é difícil, é dificultoso, mas o quanto tu vê e enxerga que esse tipo de situação foi importante para criar casca. Ela foi decisiva. Ela foi decisiva para o negócio dar certo, ela foi decisiva para criar casca e foi decisiva também para eu utilizar do meu tempo no aprendizado da melhor maneira possível. O fato de eu Hum, não ter feito um curso superior não quer dizer que eu não estudei muito e não estudo muito, né? Agora, em agosto, eu estou indo para Stanford, vou ficar 2 semanas lá fazendo um curso de como acelerar o crescimento. Né? O foco é a aceleração do crescimento. Então, óbvio. Só que o que eu fui estudar? Eu fui estudar conceito de gestão, fluxo de caixa, balanço, como né, um DRE, como a gente estrutura a empresa, cursos comerciais, etiqueta profissional, e tantos outros, né, o empreender, a gente que nasceu num fundo de quintal e vem crescendo e hoje conta com mais de 700 colaboradores nos ajudando, ele simplesmente exige dos empreendedores que estão à frente do negócio se reinventar todos os dias. Eu posso dizer com segurança a você porque eu sempre estou aprendendo algo na Bold, e a Bold nunca é a mesma Bold desde que nós iniciamos. Então é verdadeiramente uma metamorfose acelerada que a gente vai criando a casca, como você uhum, falou, e vai se adaptando e aprendendo tudo aquilo que é necessário para trilhar essa jornada, né? Então não é um empreender técnico, muito menos uhum. acadêmico, ele é na prática focado em buscar know-how, buscar conhecimento, buscar informações daquilo que a gente precisa para empreender. Eu ia te pegar esse gancho, porque você comentou, né, Halmac, você comentou da Metalnox, né, me Isso. fez lembrar dos meus tempos que trabalhei no mercado têxtil também. Empresa jaraguense, né? Jaraguaense, mas é esse ponto que eu queria chegar, né? Jaraguá, assim como Joinville, mas Jaraguá propriamente dita, né? É um celeiro de bons empreendedores, empreendedores resilientes, sérios, né? O quanto essa escola jaraguaense de empreendedorismo, ela te forjou, te ensinou, principalmente no que você trouxe da prática, né? E aonde que você buscou essa ajuda no início mais prática? Como que você buscou isso? Esse ecossistema, vamos dizer assim, de Jaraguá do Sul, ele é fundamental para o universo de empreendedorismo que temos na cidade. E não é só no empreender isso. São nas iniciativas públicas, privadas, a participação dos empresários, dos executivos de empresas locais, em tudo que rege a cidade, tudo Uhum. que é de uso da cidade, preparando ela tanto para ter uma boa performance hoje quanto para o futuro, né? Mas eu posso dizer que, além de nós termos o privilégio de termos nascido em Jaraguá do Sul, eu sou natural de Ituporanga, aqui no estado, Uhum. mas meus pais foram para Jaraguá do Sul quando eu era recém-nascido, então toda a minha vida é em Jaraguá, né? Além de nós podermos aprender de forma a ouvir os empresários, a acompanhar os exemplos, os bons exemplos que temos lá das diversas escolas, verdadeiras escolas e empresas, assim, com uma gestão eh, Uma uma governança sólida, né? governança, né? Uhum. Temos talvez a maior escola de Jaraguá do Com Sul, né? certeza. Seja a VEG, mas temos empresas excelentes lá em outros segmentos também. E também um detalhe que talvez quem não é da região nem imagine, mas os empreendedores de Jaraguá do Sul são acessíveis. São pessoas que, quando nós precisamos aprender algo, buscar uma Estendem a ajuda, mão.
pedir um conselho, eles doam o que há de mais precioso, é seu tempo, né? Então, isso é um fato em Jaraguá do Sul. Não hoje que a Bold é uma empresa um pouco maior, Uhum. reconhecida. Mas Quando desde o nós início. éramos pequenininhos, tínhamos lá 5, 6, 7 funcionários. Eu nunca deixei, nunca nenhum empresário me negou a oportunidade de uma conversa, de um benchmarking, de tirar uma dúvida, de E pedir um o conselho. quanto isso vale, né? Isso não, Não isso tem tem preço. valor, não tem Tem preço, preço. né? Então, toda essa sinergia que se cria na cidade, né, de empreendedorismo, nós temos hospitais de excelência, os empresários são envolvidos no lar dos idosos, no corpo de bombeiros, nas escolas, nas Uhum. igrejas. É o O associativismo, é o terceiro associativismo setor, tudo é é, impactado é. por esse ecossistema, né? Como você comentou. E Joinville tem muito disso também, Muito. né? E Jaraguá ainda guarda uma característica, talvez que é um privilégio ainda maior, que é as famílias fundadoras das grandes empresas ainda estão à frente das empresas, né? Uhum. E não ainda, mas estão à Uhum, frente das uhum. empresas. Por Então, uma isso, boa governança, é, inclusive, isso que. queira ou não fortalece o vínculo da empresa com a comunidade, com a Uhum. sociedade, né? Então, eu vejo que isso é uma conjuntura de fatores que faz com que Jaraguá tenha a qualidade de vida que tem, a baixa criminalidade que tem, uma cidade próspera, né? Semana passada até saiu o ranking e eu fiquei bastante feliz em ver mais uma das cidades, né? Aquele ranking das cidades mais felizes, né? Isso. E Jaraguá agora está capitaneando a liderança, É, né? Seguido de Joinville. Então, acho que tudo isso são fatores, obviamente, que trazem consigo toda essa ambiência, né? Que a é. gente convive em Jaraguá. Mas E, deixa eu te. historicamente, desculpa, Não, mas não, nós por temos favor. também bons históricos de envolvimento de empreendedores na política local, É né? verdade. Isso faz também toda a diferença, Léo. O que eu falei aqui das associações de classe e tudo mais, mas no campo político também, né? Então a gente tem esse exemplo. O nosso atual prefeito é um grande empresário, o seu Jair Franzner, do Arroz Urbano, tivemos o Antídio Lunelli, do Têxtil, com 2 mandatos, fez dois governos lá fantásticos, né? Porque se a gente não fizer, É, alguém vai lá e vai fazer. quando um bom político ocupa o espaço, um mau político não entra. É, Então, exatamente. De novo, sobre ambiência, né, e ambiente. tudo isso que a gente falou. Mas deixa eu te perguntar uma coisa sobre gestão. Nesses teus 24 anos de Bold, né, fora os outros anos ali de empreendedorismo, quais são hoje, na tua percepção, as características que hoje são os maiores desafios da gestão e principalmente da alta gestão para quem está ouvindo a gente, que tu enxerga, né, da atualidade, né? Sei que tem gestão de pessoas agora, contratações, mas queria te ouvir, assim, quais são aquelas dores de cabeça que tiram Olha, teu as sono? grandes ferramentas para a gente resolver as dores de cabeça geralmente são a resiliência, a perseverança, a, a abertura ao novo. Eu vejo, estamos vivendo uma era onde a humildade intelectual ela é fundamental, né? Começamos aí com a inteligência artificial, agora a inteligência agêntica, isso está revolucionando e o que tem por vir é fantástico, mas ao mesmo tempo desafiador, né? Então é importante que, independente da idade do profissional, se ele é de uma geração super nova e já está crescendo nesse meio, tem muita resiliência, muita perseverança para ter como exemplo das gerações já mais experientes. E o contrário também é verdadeiro. As gerações mais experientes têm muito a Uhum. aprender com esse dinamismo da, 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 da juventude que está vindo aí e até esse senso de imediatismo que Uhum. as novas gerações têm, eu vejo isso também como uma oportunidade. Lógico que é importante sempre dosar, né? Uhum. Mas os desafios do empreender são diários, né? Você tem desafio todo dia. O Brasil é um grande celeiro de Se oportunidades. não tivesse, a gente também não teria oportunidade para Exato. resolvê-los, Mas né? sempre vestida de dificuldades ou Sim. de dores. Então, com muita força de vontade, resiliência, know-how, buscando conhecimento, para ir transformando essas dores em oportunidade e criando prosperidade, né? Pegando esse gancho, muitas empresas nos procuram, né, para desenvolvimento dos seus planejamentos estratégicos, e aí a gente deriva todas as iniciativas. E não é incomum, né, muitas organizações tratarem da temática dentro da BSC de cultura e pessoas, retenção e desenvolvimento.
reter as pessoas está mais difícil e desenvolver essas pessoas também para ocupar cadeiras de uma liderança, uma alta liderança. E recentemente eu já vi que saíram já algumas notícias e que vocês estruturaram alguns programas e eu queria que você falasse para nós, porque frequentemente muitas empresas nos procuram até para estruturar esse tipo de programa. Uhum. Programas de partnership, vesting, né? Como que é isso na prática e numa organização com 700 colaboradores, né? Não mais com meia dúzia, né? Agora a gente tem 700 para conseguir equilibrar essa balança. E aí, como que você estruturou um programa como esse? E claro, conta pra gente o que é um programa de partnership, né? Sim. Muitas pessoas talvez nem conheçam, né? Começando pela base, né? Depois a gente chega no partnership, mas ele começa lá na entrada do jovem na Bold, do novo profissional, nós buscarmos pessoas que realmente compartilham um dos nossos, talvez dos nossos principais pilares. Não vou nem falar dos valores da empresa, Uhum, são 10 valores, mas um pilar base da Bold é o crescimento. Crescimento com sustentabilidade. Isso para nós é muito forte. Tão forte que forma a base do nosso propósito, colaborar para o crescimento das pessoas. Como nós podemos colaborar para esse crescimento? É criando oportunidades para que nós tenhamos mais oportunidade para pessoas que queiram crescer uhum. com a Bolt, né? Então, é aquela história, uma empresa que cresce pouco, ela vai ter mais dificuldade de arrumar uma oportunidade, o líder até ele se aposentar para daí criar, né, de repente uma oportunidade para quem quer subir. Então, a gente busca constantemente criar oportunidades e, óbvio, para cada oportunidade, nós vamos precisar de pessoas para fazer com que essas oportunidades que vêm como dificuldade ou com desafios virem um crescimento sustentável, equilibrado, próspero, né? Então, são E com diversos. responsabilidade, né? Exato. Após identificado quem tem o perfil, né? A Bold, nós somos muito claros quanto a isso. A gente procura ser o mais claro possível na entrevista ou na entrada de um profissional. E toda essa, vamos dizer, essa nuance, ela vai acompanhando o processo de integração do colaborador, o processo de treinamento, formação de liderança, de os coordenadores, gestores. Mais de 70% dos nossos gerentes se tornaram gerentes da primeira vez dentro da Bold, entraram ou no nosso chão Uhum. de fábrica, ou em atividades operacionais, às vezes no administrativo ou comercial, mas extremamente operacionais, ou como jovens aprendizes, né? É, dos nossos coordenadores, o mesmo. Então, a nossa base de liderança é criada dentro de casa. Isso é um ponto importante que eu vejo que é essencial. Nós, por vezes, precisamos e temos o prazer de contar com profissionais que vêm de fora, mas eles só virão de fora quando a gente identifica que, de fato, a gente não tem interno, Uhum. não dá tempo de formar, não Uhum. é um know-how específico que a gente É precisa uma posição trazer uma estratégica. posição estratégica, né? Então, nós fazemos e procuramos dentro do mesmo conceito, né? Pessoas que se adaptem à nossa cultura. E todo esse nosso processo de treinamento, que tem plano de desenvolvimento de carreira, conversas semestrais para validar tanto avaliações que são feitas pelos líderes, o próprio liderado se autoavalia, avalia seus pares, Uhum. e desenhar essa jornada de carreira, mais do que isso, esse alinhamento de expectativa futura, nós fazemos com uma frequência. Temos também um programa muito bacana dentro da Bold, que ele é pelo Nine Box, onde a gente Uhum. abre todos os anos a oportunidade dos profissionais participarem do programa e por essa performance a gente também vai reconhecendo a nível de treinamento, de oportunidades e tem todo um acompanhamento mais próximo, né? Os comitês, temos 14 comitês na Bold, interdepartamentais, que envolvem todas as hierarquias da empresa e dentro do comitê não tem hierarquia, então é uma outra escola que nós É uma temos onde outra vai. esfera de. Exato, como são pessoas de alguns setores participando, setores diferentes participando do mesmo Uhum. projeto, isso vai ampliando essa visão do profissional. Cara de compras aprende um pouquinho com cara de finanças, de gente de gestão, Você produção. cria uma oportunidade de quebra também de silos, que é natural acontecer isso dentro das organizações, né? Você vai Exato, quebrando um pouco disso, e mais interessante ainda quando você não tem nem hierarquia dentro exato. desses comitês. Muito legal. E aí, agora, chegando no programa que foi anunciado no final do ano passado, foi o nosso
empresa, no jantar de encerramento dos gestores, estavam os cônjuges, familiares dos gestores, nós anunciamos, então, a nossa diretora, né, a Eliana, como a primeira sócia, de fato, da empresa no programa de partnership e a primeira de muitos, assim esperamos, né? Então, é algo disruptivo quando a gente fala de Sim. indústria, comércio, de capital fechado, né? A Bold é uma SA de capital fechado e vamos dizer, esse exemplo de escritórios de advocacia ou de contábeis, Consultorias também. consultorias, né? Tem muito Sim, partnership, mas sim. na indústria, no Ah, comércio, em Jaraguá do Sul, empresas familiares, é um movimento bem inovador. uhum, E a gente espera com isso justamente comunicar ainda de forma mais forte o nosso propósito do colaborar para o crescimento das uhum. pessoas, comunicar a abertura da Bold de estar sempre se renovando, buscando uma viagem, uma visão diferente, aberta, à frente do seu tempo. É isso que a gente busca. Ótimo. E conta pra gente, como você comentou, muitas empresas acabam evitando, e é natural, né, evitar, às vezes até por experiências pregressas, né? Quem já teve sócio no passado e já teve algum tipo de problema societário pode ter esse receio, né? Pode ter um pouco dessas mazelas, mas o que motivou vocês a criar, estruturar e como que foi essa estruturação? Como é que foi desenvolvida essas etapas dentro? Principalmente para aquela pessoa que está nos ouvindo agora, né? Tira o caderninho da bolsa, o bloco de notas aí para anotar as dicas do Ralph. Imagina, eu posso, não são dicas, né, mas é como nós estamos fazendo lá, com os nossos erros e acertos, e é um prazer compartilhar. E cada um que está ouvindo, ver se o que a gente está colocando aqui se adequa, né? Mas ele começou primeiro de um desejo genuíno dos sócios de nós temos um grande sonho na Bold. O nosso sonho grande é tornar a Bold uma empresa global, né? Claro, guardando a devida proporção, o Hum, tempo que isso vai levar, mas esse é o sonho grande, né? E a gente lá, a gente tem um orgulho grande de sonharmos grande, né? Então, uma empresa global, ela precisa criar braços de empreendedores que eu digo assim que mudam muitas vezes de país, saem do Brasil, vão para outro país e vão de fato empreender dentro da empresa. E empreendem e constroem, fazem junto com todos nós a Bold acontecer. Então, nós como sócios, nós tínhamos o desejo de melhorar ainda mais o nosso programa atrelado ao nosso propósito. Então, em conselho de família, em família nós definimos por reservar uma determinado percentual das cotas da empresa uhum. para que alimentasse o programa Partnership. Feito isso, buscamos o nosso jurídico, né? E já fizemos algumas trocas de ideia, benchmarking com outros empresários. Buscamos o jurídico para estruturar isso. É muito importante Essa base, né, nesse nível de jurídica, programa a gente cuidar da entrada e de uma saída futura. perfeito. Isso faz parte, é algo, né? Quanto mais simples e ao mesmo tempo mais claro Claro, o contrato, melhor ficam alinhadas as expectativas, né? E nós procuramos fazer o mais simples possível, porém o mais completo que a gente conseguiu, né? maravilha. É. E aí, deixa eu te perguntar, você comentou de conselho, né? Vocês têm conselho hoje Consultivo. consultivo também, Nosso conselho é constituído, consultivo, legal. constituímos em 2018. Conta para nós um pouquinho dessa jornada de conselho consultivo, o quanto isso ajudou nessa governança, nessa estruturação da governança, e quais são, na tua visão, os principais benefícios que um conselho consultivo, que a gente tanto defende, né? O que ele traz de benefício para dentro da organização, tangível que você já conseguiu ver mesmo, Olha, né? foi e é extremamente importante dentro da empresa. Nós começamos em 2018, também foi algo que foi amadurecendo, a vontade era ter começado antes. Se eu soubesse que seria tão importante, talvez nós teríamos começado antes. Nós iniciamos o nosso conselho consultivo em 2018 e é incrível que nós evoluímos a nível de governança. É, o rito, né, de Uhum, uma preparação para uma reunião, as nossas reuniões são sempre deliberativas, né? uhum, Isso é importante. O nosso muito conselho bom. consultivo, ele é um conselho, conselho que se reúne para deliberar propostas Uhum, que o time apresenta. Então, nós temos uma agenda anual de tópicos que a gente abrange, e esses tópicos, eles vêm sempre apresentados pelo time, seja pelos líderes, pelos gerentes, pelos comitês,
em formato de proposta ao conselho. Propositivo, e aí tu cria não aquele teto baixo, mas você dá protagonismo para a liderança executar, de fato. Exatamente. Claro, uma vez aprovado, né? E então, fora toda essa parte de análise de propostas, que isso alimenta um crescimento, ajuda a acelerar o crescimento da empresa, porque quando você tem uma pauta para definir como nós vamos crescer, para onde nós vamos crescer, de que forma cresceremos, você tem uma agenda anual para falar sobre estratégia, analisar a estratégia de longo prazo, trocar essa estratégia numa mesa com excelentes profissionais de fora, com outras experiências. Isso é fundamental. Em momentos que nós temos situações atípicas, como a pandemia, final de fevereiro, início de março de Uhum. 2020, você tem um conselho que ajude a tomar decisões mais difíceis, né, que precisam ser tomadas. Então, não é só para o dia a dia, né? A própria situação que nós estamos vivendo agora na guerra entre Estados Unidos, Irã, Israel, né? Isso é um assunto que cai de paraquedas na mesa Com de um certeza. conselho, né? O networking que bons conselheiros trazem com eles. Isso também é um ponto que, para mim, tem um valor muito grande. Nós temos conselheiros com belíssimo networking que nos aproximam de cases fantásticos de empresas, de empreendedores, que ajuda muito o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, as decisões que a gente delibera em conselho, né? Então, o conselho, eu digo sempre, ele bota o CEO, bota quem está à frente da empresa trabalhar mais, né? A partir da hora que você tem uma agenda, você tem para quem prestar contas, e realmente nós Um temos rito, né? esse rito do prestar contas dentro da Sim. empresa muito forte, isso né? Porque a gente entende isso como uma grande ferramenta de aceleração de crescimento. Eu falo assim, né, em conselho, né? O pau que bate em Chico também bate em Francisco, né? Exato. Então é a governança, não tem nada a Exato. ver com a pessoa, É. né? Mas é o rito, É. concordo. E é o conselho que às vezes nos tira da zona de conforto. Olha, vamos Perfeito. buscar uma Big Four para nos auditar, vamos, enfim, movimentos que no dia a dia do empreender, às vezes a gente pode ir deixando de lado. Uhum. Pô, Mas é importante eu para o sei que é crescimento, né? importante, mas vamos fazer mês que vem, vamos fazer no próximo Uhum. semestre. Pô, se você, o próximo semestre chegou, a data da agenda chegou, tá ali. E aí, pô, não vai vir uma apresentação capenga, pobre, que não foi dada a devida atenção. Pô, nós vamos apresentar, ele vai entrar numa pendência nas datas futuras, porque vai ter um responsável, uma data, um plano de ação para aquilo que foi aprovado, né? Então gera uma dinâmica que vai, inclusive, potencializando a nossa própria disciplina interna de trabalharmos no estratégico, Uhum. do que cada diretor realmente deve focar, onde a gente deve colocar o nosso tempo, delegar para o gerente que é do gerente, o gerente delegar para o coordenador, enfim, é um crescimento virtuoso que vai Uhum. alimentando quem está vindo lá embaixo e quer crescer também. E é interessante nessa questão da autorresponsabilização, da autorresponsabilidade, porque o exemplo arrasta, né? Se isso está vindo lá de cima, e aí a diretoria, a gerência, a coordenação, a, a mecânica, né, da operação, do operacional, é que isso execute da mesma maneira, né? Então, você cria verdadeiramente a cultura, né? Você molda toda essa cultura da organização, A né? cultura sempre é pelo exemplo. Eu não tenho Sempre. uma grande vocação digital, mas eu estou todos os dias e estudando IA agêntica e estou começando a operar diversas ferramentas disponíveis no LLMs, mercado, exato, para automatizar tarefas minhas diárias, tarefas pessoais, profissionais, porque isso me dá respaldo para chegar para o time e dizer, gente, nós precisamos ter humildade intelectual e voltarmos a aprender, vamos nos reinventar. Né? E é um universo lindo que nós temos ali para trabalhar, para aprender, para explorar. Acho que isso vai trazer muito avanço positivo, né? Muito com avanço para a certeza. humanidade, né? Tem suas nuances, tem suas devidos cuidados, preocupações, claro que tem como tudo na vida tem, né? Os Então, riscos, né? Mas isso a gente deixa para a pauta do planejamento com estratégico para certeza, medir, né? exato. Deixa eu te perguntar sobre aproveitar crescimento, que é uma temática muito interessante. Você comentou até do Matheus, um abraço para o Matheus da Audaces, né? Que Aham. veio aqui também, já falou com a Deia sobre crescimento e internacionalização, e eu não queria perder essa oportunidade de perguntar para vocês. Vocês estão com diversas operações fora do Brasil, em pleno expansão, vinte e né? duas unidades. 22 unidades, né? Em 2 continentes agora?
Nós Ó, estamos China, nós estamos nas Américas e temos um escritório com um colaborador na China. olha Ele é só. um nativo chinês, né? Trabalha conosco, Steven, desde 2018. Mas conta pra gente um pouquinho das todas essas operações e como que vocês. Obviamente não é uma receita de bolo, não existe receita de bolo, né? E a gente duvida até muitas vezes quando tem uma receita de bolo, mas conta pra gente o que, que foi necessário e que vocês aprenderam nessa jornada de internacionalização para crescer de forma organizada, né? Porque errar aqui no Brasil é uma coisa, né? Mas errar fora do nosso ambiente nativo, é outra história. Então, o Sim. que que vocês aprenderam aí para, principalmente para quem está nos ouvindo e pensar em internacionalizar, galgar de repente um caminho um pouquinho mais A sucesso? internacionalização que a gente vem galgando, esse aprendizado começou dentro do Brasil, né? Porque nós fomos replicando, guardando as devidas diferenças culturais, de matéria-prima, de produto, de hábito dos clientes. Nós fomos replicando inicialmente na Colômbia, depois no Chile, agora no México, o que a gente foi desenvolvendo a nível de varejo no Brasil. Né? Hoje nós temos 22 unidades e fecharemos o ano com 32 unidades. Uau. Serão 7 novas unidades no Brasil, 2 novas unidades na Colômbia, nós temos 5, iremos para 7 na Colômbia, e uma nova unidade no México, que também é um novo aprendizado. O México é a primeira operação que nós estruturamos, que é uma joint venture, com uma outra Hum, empresa nacional. Nos unimos para iniciar no mercado do México, a Projeto Alumínio, lá de São uhum. José do Rio Preto, uma grande indústria produtora de ACM. E nós temos agora um novo desafio no México, porque muito do aprendizado é o aprendizado dessa jornada de 2000, que iniciou lá em 2018, do nosso. Na verdade, 2017, nós começamos toda a pesquisa de campo, contratação do primeiro colombiano, William, que nos ajudou a montar toda a estrutura, visitar os primeiros clientes. Nós nunca tínhamos vendido um peso colombiano, nunca. Nossa marca, quando nós definimos por internacionalizar a empresa, o nome da empresa ainda era Santa Clara. Depois é que a gente unificou uma outra marca que tínhamos no grupo Bold, justamente para que a gente pudesse usar o mesmo nome em outros países, né? Um nome que pudesse ser utilizado de forma ampla, né? Mas talvez o que define a base do nosso crescimento ou da internacionalização, se eu pudesse definir em uma palavra, eu acho que é a aplicação da ambidestria. Nada mais é do que a gente estava falando do conselho, né? Onde a gente trabalha no hoje, fazer o feijãozinho com arroz bem Uhum, feitinho, aquele que a gente faz todos os dias, que garante o nosso hoje, que vai uhum. garantir semana que vem, vai garantir o mês que vem, vai garantir o ano, mas ao mesmo tempo, de uma forma muito regrada, trabalhar e semear o amanhã. E começar a adubar, cultivar aquilo que será a bold do amanhã. Quais são as novas regiões que nós vamos atender? Quais serão os novos produtos? O que dizem os relatórios preditivos de crescimento futuro para a próxima década? O acrílico continuará crescendo, o policarbonato, o ACM, o consumidor vai continuar usando os nossos materiais? Quais outros materiais nós poderíamos agregar na linha de forma a sinérgica, né? Buscar sinergia de cliente, buscar sinergia geográfica, de material, sinergia no fornecedor, enfim, são conceitos que, quando aplicados, são extremamente simples, mas que, ao nosso entender, fazem toda a diferença. Um indicador que temos 2 indicadores que nós damos muita atenção na empresa. Um deles é qual é o nosso faturamento de pedidos lançados nos últimos 3 anos, de produtos lançados nos últimos 3 anos. A nossa meta Interessante. é 30%. Ano passado, nós fizemos 42% do nosso faturamento de 2025. Não existiria 3 anos atrás. Foram novos produtos agregados à nossa linha através do Departamento de Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação, junto com todos os demais departamentos que buscam constantemente o crescimento. Né? Esse é um indicador. O outro indicador, além do nosso crescimento, nosso EBIT, da ROIC, que é importantíssimo, a gente analisa o nosso Compound Annual Growth Rate, que é o nosso crescimento composto anual desde que a empresa surgiu, que hoje está em 52%. Então, ele demonstra o quanto a gente trabalha o crescimento desde que a empresa surgiu num fundo de quintal. Na época, nós não tínhamos um conselho, não tínhamos gerentes, não sentavam lá os 4 fundadores, ó, estamos fazendo peça, mas ó, com a mesma máquina, com o mesmo material, a gente pode visitar as indústrias náuticas de Itajaí, podemos fazer as proteções para os barcos, mas o mesmo material pode ser utilizado na comunicação visual, então vamos lançar uma linha de expositores, vamos para uma feira em São Paulo, vamos divulgar acrílico Santa Clara na época, né?
para vender para uma Ambev, para uma Vivo, para as telefônicas, os bancos, né? Então, tudo isso foi buscando. Nós nem sabíamos o que era crescimento sinérgico, nem nunca tínhamos ouvido falar em ambidestria, mas praticávamos aquele hábito. Isso foi inato na Bold, né? Eu quero pegar um gancho. Eu achei incrível, até anotei esse indicador, que eu sou apaixonado por pesquisa e desenvolvimento e inovação, atuei por muitos anos, né? E faturamento de produtos lançados nos últimos 3 anos. É É, isso? isso lá em Jaraguá é uma escola que nós aprendemos com a VEG, né? Hoje muitas empresas fazem, né? Mas eu creio que pelo menos Excelente indicador. a empresa pioneira que eu lembro há 20 anos atrás, já falava constantemente, né? Ia nas palestras dos gerentes, dos diretores, do presidente da empresa, na época o Décio, ele já falava no índice de faturamento de novos produtos, né? E Então, aí, deixa eu te fazer uma pergunta provocativa. Você bem trouxe, né? A ambidestria. Mas como equilibrar, muitas vezes, a oportunidade, porque a oportunidade aparece a todo momento, uhum, a toda hora, né? E concordo contigo, acho que não é o que nos trouxe até aqui que vai nos levar para o futuro, mas é o respeito, né, com tudo que nos trouxe até esse uhum. momento. Você bem pontuou, né, 24 anos de empresa, vai fazer os seus 25. A gente tem hoje, né, esse ano para nós na Cofound ele é muito representativo. A gente tem Perville, Perini Business Park, nosso cliente completando seus 25. Temos a Copapel aqui, empresa também de Joinville, completando 50, e o Colégio Bonja completando 100. Então temos Nossa, 3 bodas que maravilha, hein? representativas, né? E vocês aí prestes a completar os 25. E com certeza vocês carregam muito desse DNA, não é o que nos trouxe até aqui que vai nos levar para o futuro, até pelo indicador. Mas como equilibrar esses potinhos? O que muitas vezes é oportunidade que não dá para focar, porque isso vai conflitar de repente com a nossa estratégia e pode ser uma distração, uma perda de tempo, ou, poxa, isso aqui é uma oportunidade, pode ser que seja um novo mercado, uma nova frente de crescimento. Como é que vocês equilibram isso? Olha, eu não sei se eu posso dizer que a gente equilibra, mas nós buscamos sempre o crescimento sinérgico. Nós entendemos que o crescimento sinérgico, né, a gente crescer através da sinergia, ele é menos arriscado, ele é mais rápido, nós podemos validar com clientes que já são nossos clientes, com regiões que a gente já está presente, ou com fornecedor que já nos fornece, depende se essa sinergia é industrial, falando de processo, de máquinas que nós temos no Parque Fabril, se é uma sinergia de materiais, exemplo, nós começamos trabalhando com acrílico, aí na época a WEG em Jaraguá do Sul quis mudar as suas proteções dos painéis elétricos para o policarbonato compacto. Que olhando assim, para um leigo, é quase que igual ao acrílico, mas as Uhum. suas bases, suas características técnicas são totalmente diferentes. O policarbonato ele não propaga chama. Quando dando um curto-circuito, ele vai, se não tiver outro combustível ali queimando, a chama não vai se manter viva no policarbonato. O acrílico já propaga chama, ele já continua queimando por si só, né? Então nós fomos lá e definimos um novo material na época por uma sinergia de uma solicitação de um cliente. E coincidentemente a máquina de usinar era a mesma, mudava um pouco a ferramenta, o processo Uhum. era parecido, os fornecedores eram diferentes, mas queira ou não era da cadeia plástica, então tinha uma determinada sinergia onde a gente já se relacionava com empresas fornecedoras de commodities, do petroquímico, do plástico, né? Do policarbonato compacto, nós entramos na construção civil, vendendo para o toldeiro, porque ele é policarbonato alveolar. É usado compacto para cobertura, mas é 10, 15, 20% do volume das coberturas é com policarbonato compacto. Elas são geralmente com policarbonato alveolar. O policarbonato alveolar nós tínhamos sinergia de fornecedores. Nós tínhamos alguns clientes que compravam acrílico, compravam policarbonato compacto para fazer telhados. Poxa, Uhum. então vamos entrar no policarbonato alveolar. Essa entrada, ela já fica mais fácil, porque a partir da hora que eu já vendo para a empresa X o policarbonato compacto, o nosso vendedor visitar ele, ou nós mesmos, né? Porque procuro estar sempre gastando sola de sapato na rua, visitando o cliente, conversando com o cliente, visitando o Importante. fornecedor, né? Isso é importantíssimo. A gente já tem um acesso, uma liberdade com esse cliente já nos conhece, ó,
pode investir, isso aqui tem mercado, o problema, eu tenho a falta desse produto, o concorrente que me atende aqui, o acesso dele na região não é bom, ele é de longe, então vocês já estão aqui perto. A gente vai colhendo, né, Léo, essas informações com os clientes. Então, eu resumo tudo em buscar sinergias, manter o foco, né, dos mercados que a gente atua, não desfocar, e buscar sempre crescer através de sinergia. E interessante que aí acho que pega de novo aquilo que a gente comentou lá no início, né? O quanto essa estratégia ela precisa estar clara para todo mundo e o quanto essa informação ela precisa circundar, ciclar dentro da organização para que esse crescimento sinérgico fique muito claro. Isso aqui faz parte do nosso mercado, do nosso segmento. Ok, isso aqui não é uma distração. Sim. Isso aqui pode ser uma oportunidade lá no futuro. E aí eu queria te perguntar, endereçando aqui para os finalmente, quando uma empresa chega do tamanho que vocês estão, e estão em franca expansão, Uhum. né? O que muda no papel do CEO a partir, né, desses novos momentos quando vocês chegam nessa estrutura com 700 colaboradores? O que muda no dia a dia? Quais são as rotinas? O que efetivamente o CEO precisa colocar embaixo do braço e assumir como responsabilidade diferente lá dos primeiros anos, né? O que muda? E tu respondeu uma coisa muito interessante. Talvez o que não muda, que é o gastar sola de sapato. Uhum. Gostei desse Com certeza. item, mas eu queria saber o que muda. O meu investimento hoje de tempo pessoal junto ao time, junto à cultura, junto à divulgação dos pilares da companhia, é muito maior do que quando nós começamos por nós ou com um grupo menor, onde a gente conhece os colaboradores pelo nome, trabalha no mesmo espaço físico, né? Ainda mais uma cidade de Jaraguá, que não é uma cidade tão grande assim, 200 mil habitantes, a gente acaba conhecendo muitas vezes vários integrantes da mesma família, né? E quem está entrando também já conhece a empresa da cidade e tudo mais, né? Isso ajuda um pouco. Quando a gente vai expandindo, quando a gente vai crescendo, quando a gente vai aumentando, é buscar ser um grande propagador da cultura da companhia e estar sempre muito conectado se o que nós estamos colocando como nosso propósito, se nós estamos, o que nós estamos colocando quando o profissional busca Bold, se nós estamos entregando. Porque é fato, nós temos vários pontos a melhorar. Nós temos uma série de problemas dentro da companhia. E teremos sempre, ainda mais uma companhia que busca crescer, ela sempre vai estar numa certa metamorfose. Quem está crescendo está. É igual o corpo do adolescente, né? Quando a gente está na adolescência, é onde os hormônios estão explodindo, onde o corpo mais muda, a voz vai mudando, as espinhas saem, porque ali está tendo Uma ebulição uma de coisas, ebulição, né? né? E o crescimento acelerado, ele gera calor, ele gera atrito. Então, cada vez mais focando na cultura, focando no time, focando nas pessoas, em ter muito claro o norte da companhia. Quando a gente começa lá no fundo de quintal, vai crescendo 30, 40, 50 colaboradores, o norte da companhia está nos fundadores, está nos sócios, está no máximo num gerente que a empresa tem. Quando para vocês começou a mudar? A Bud cresceu desde o início, né? Mas em 2005, 2006, nós convidamos um consultor, seu Alcino de Araújo, lá de Jaraguá do Sul, uma grande experiência com pessoas, com gestão, um homem sábio, e ele trabalhou conosco quase 15 anos, e lá nós começamos a plantar as primeiras sementinhas de identificar quem teria potencial para liderar, para que tipo de perfil buscar, quais os treinamentos. Depois passamos pelo PAEX, da Fundação Dom Cabral, em 2011. Os nossos líderes, os nossos sócios, fizemos o PDD, que o Programa de Desenvolvimento de Dirigentes da Fundação Dom Cabral. Então, foram etapas que foram sendo galgadas até a gente chegar num conselho consultivo e criando direção, gestores, coordenadores, lideranças, expatriados, gestores internacionais, enfim, aprendizados aí. Com muitas dinâmicas, né? Mas eu concordo, acho que chega. Esse é o principal ponto, né? É o pessoa que vai botar a cultura embaixo do braço e vai ser a responsável por essa condução, né? Para a gente encerrar aqui, eu queria que você pudesse dar um aconselhamento, fazendo uma troca aqui, né, boa, daqueles aconselhamentos que você teve lá no início, né, da tua empresa, da tua jornada empreendedora, com aquelas pessoas que a gente tanto admira e admira até hoje, né, todos os empreendedores
da velha guarda ali, mas eu queria um conselho teu para que você trouxesse para quem está nos ouvindo e quem está nessa jornada do empreendedorismo, saindo daquela exatamente desse ponto onde muito está envolvido o olhar ali para o sócio e agora precisa ter um olhar mais de gestão, de desenvolvimento de pessoas, de desenvolvimento de líderes, talvez até um ponto muito interessante dentro dessa jornada é não deixar o teto tão baixo, né? Vai ter que confiar, vai ter que criar ambiente de motivação, de confiança, de responsabilidade, de delegação. Queria que você trouxesse uma dica para esse empreendedor e exatamente nesse ponto da jornada. Olha, a mesma resiliência que nós precisamos, se eu pudesse, né, dar uma sugestão, mais do que isso, talvez contar um pouquinho de como, da nossa visão a respeito, não tem certo, não tem errado, de novo, né? Mas a mesma resiliência que nós precisamos para iniciar um empreendimento, o empreender, e, e aquele início que sabe que não vai olhar para trás. Aquele empreendedor que não importa quantas vezes ele quebre, ele jamais vai cogitar por um segundo que ele vai deixar de empreender. Porque é fato, vai quebrar. Não necessariamente o quebrar é não ter o dinheiro para pagar a conta, às vezes é. Mas se eu definir por começar a empreender, é um caminho sem volta. Não tem essa, se o negócio der errado. Não, o negócio vai dar errado. Ele vai dar errado uma pancada de vezes. Se a gente olhasse uma linha curta do tempo, primeiro, segundo, terceiro ano da Acrílico Santa Clara, antes dela se tornar Bold, eu posso dizer que nós quebramos muitas vezes. Nunca deixamos de pagar uma conta porque nós tínhamos a venda das roupas, o senhor Arlindo e Dona Gorete tinham algumas reservas deles, o senhor Arlindo continuou trabalhando na Hallmark, a gente, né? Então, lógico, eu era um jovem, 19 anos, morava com os pais, eu não tinha uma família para sustentar, isso é importante deixar claro, né? Mas jamais, Léo, passou pela minha cabeça que eu pudesse parar de empreender. Eu acho que quando a gente está falando em formação de time, quando a gente está falando em sair da parte mais operacional, crescer, delegar, nós precisamos ter o mesmo nível de resiliência, de metodologia, eu posso dizer até mais do que isso, nós precisamos de disciplina. Uhum. Né? Eu acho que essa é a grande palavra para que a gente vá galgando, porque também vai dar errado. A gente vai delegar, não vai delegar certo, dá errado até hoje e vai Uhum. dar errado amanhã, né? Mas que os erros sejam menores, que os acertos sejam maiores, que a perseverança sempre supere as dificuldades. Eu acho que daí você vai construindo essa jornada. Essa jornada não tem certo, não tem errado, ela não tem uma fórmula mágica. A gente Uhum. vai, tenta, as pessoas buscam ajuda, isso é muito importante. A gente sempre buscou se cercar de pessoas muito boas, seja um consultor, seja um conselheiro, seja num benchmarking, seja num profissional que a gente tem buscado no mercado, né? E a coisa vai acontecendo. Eu vou destacar uma coisa antes da gente encerrar o nosso papo, essa humildade, né, que o Ralph genuinamente está nos falando. Hoje é um dia extremamente chuvoso. Segunda-feira, tá? Eu tô abrindo aqui, que o pessoal vai ouvir depois, né? Segunda-feira. O Ralph veio de Jaraguá para Joinville para gravar esse podcast. Então, assim, isso não é humildade, né, de estar aqui conosco gravando e, obviamente, também trazendo todo o conhecimento dele, mas ele não tinha obrigação nenhuma, pelo contrário, de fazer isso, mas está aqui hoje, né? Então, gentilmente, estou agradecendo também em nome aqui da Cofound, né, de todo o ecossistema, mas para pegar exatamente esse gancho na finalização e dizer a humildade da gente reconhecer que existem muitas pessoas boas, tanto tecnicamente, mas principalmente de espírito, né, de ser sábio especificamente, em trocar, em compartilhar e saber ouvir e ter a humildade de, né, ouvir essas pessoas, esses ensinamentos, eu acho que é um ponto assim que até a gente aprende aqui no podcast, viu? Opa, muito obrigado, Léo, aos telespectadores do Cofound, né? E um prazer enorme estar aqui, é uma grande oportunidade, nós é que agradecemos, tá? Podendo falar um pouquinho sobre a Bold, da nossa história, nossa cultura, num ambiente que
estimula o empreendedorismo, A inovação inovação. Poxa, esse parque com aqui é gente, né? fantástico, é lindo, né? Então é sempre um grande prazer estar aqui e agradecemos aí em nome de todo o time Bold a oportunidade. Muito obrigado. E eu vou encerrar também por aqui o nosso papo, o nosso 10º episódio da segunda temporada. Para quem, né, pegando esse gancho do Ralph, para quem também está nessa jornada de crescimento e muitas vezes não está percebendo quais são os gaps, desafios, oportunidades, a gente comentou aqui, né, de algum dos pontos de pilares da BSC, de planejamento estratégico. A gente está deixando um tempo, eu não sei até quando efetivamente vai estar gratuito, mas a gente vai estar disponibilizando um diagnóstico que você pode fazer para a sua organização de maneira gratuita. É um diagnóstico 360 que ele vai avaliar os 5 pilares da BSC. Então, pessoas e cultura, financeiro, econômico, tecnologia e processos, inovação e novos negócios e mercado e imagem. Então, ela vai olhar para essas 5 dimensões, você responde, uns 15, 20 minutinhos você consegue ter uma resposta de qualidade e recebe esse diagnóstico de forma gratuita no seu e-mail. Para ter acesso a esse diagnóstico, como eu comentei, é por tempo limitado, gratuito. A gente vai estar deixando tanto nos links nas nossas legendas aqui, junto depois com o arroba ali, o perfil do Ralph, para vocês seguirem, mas quem quiser pode também comentar radar e a gente envia na sua caixa de entrada. Tá bem, gente? Então, muito obrigado. Ficamos com esse episódio do CoFoundCast.